Vamos tratar agora das consequências, do reconhecimento da incompetência. Vimos os critérios que determinam a competência, como é que deve ser feito, vimos um roteiro de definição do juízo competente, vimos a distinção entre competência absoluta e relativa. Em algumas delas o juiz pode se pronunciar de ofício, na outras não, e blá 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 blá. Então, seja porque o juiz de ofício reconheceu a sua incompetência, seja porque a parte alegou a incompetência e o juiz reconheceu, fato é que o juiz pronunciou a sua incompetência. Eu sou incompetente. Eu não posso me manifestar. Eu tenho jurisdição, né? O professor Arthur tanto fala disso. Eu tenho jurisdição, mas acontece que eu não posso exercer jurisdição nesse caso. Eu tenho mais de 10 mil processos no meu gabinete. Eu posso exercer jurisdição neles todos, porque eu sou competente para os outros. Nesse aqui eu não sou competente. Por quê? Porque uma das regras de competência foram desrespeitadas. O que vai acontecer, então, quando se reconhece a incompetência? E os senhores vão encontrar a resposta para isso no artigo 64 do CPC. Artigo 64, 64 do CPC. Vamos a ele. Olha lá, da seção 3ª, artigo 64, da incompetência. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1º, já vimos. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício pelo juiz, porque é uma questão de ordem pública. A parte alegou, o juiz vai dar contraditório para outra, né? Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, fala um, fala outro, né? Ciência, manifestação, não surpresa e influência. São as garantias do contraditório. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3º. O que mais nos interessa. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Então, atenção aqui. A regra é que o reconhecimento da incompetência do juízo acarrete a correção do vício. E como que se corrige o vício de incompetência? Remetendo os autos ao juízo competente. E eu sou um juiz criminal, recebi um pedido de divórcio. Eu vou acabar com o processo? Ou vou remeter para um dos juízos de divórcio, competente para realizar o divórcio? Vara de família, ou vara civil, onde não tiver vara de família. O juiz remete para o distribuidor, para que o distribuidor, que é um órgão específico que trata de competência e distribuição, para que o distribuidor providencie o ajuste de rota, a correção de rota, que mande para o lugar correto. Então a regra não é a extinção do processo, porque nós vivemos um processo civil da efetividade, a regra do princípio da primazia da resolução do mérito, da sanabilidade dos vícios processuais. Diante de um vício, nós devemos corrigi-lo. E diante do vício da incompetência, a solução é atribuir competência, encaminhar os autos para o juízo competente. Em algumas hipóteses excepcionais, então, exceção no juizado especial cível, a consequência será a extinção do processo. Mas eu não me canso de dizer, é a exceção que confirma a regra. E o juizado especial cível tem o especial no nome. Não é de se espantar que ele tenha regras especiais, regras diferenciadas. Ele é um juizado especial. Ele tem previsões especiais, diferenciadas do que o sistema convencional e tradicional. Então é muito comum os alunos mais para frente, vocês nem tanto, mas ainda assim, no 4º, 5º período, fala assim, mas eu vi caso que extinguiu. Eu pergunto, é no juizado? O juizado é diferente. Nós estamos aqui tratando do sistema processual como um todo, especialmente aquele regido pelo CPC, que é o Diploma Processual Básico, como nós vimos
lá do artigo 15. E a regra é essa. Artigo 64, parágrafo 3º, remessa dos autos ao juízo competente. Ok? E aí, o que falta ver para encerrar esse encontro tranquilo, rápido de hoje, é o que consta do artigo 64, parágrafo 4º do CPC. Salvo disposição judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. O que significa isso, senhores? E aqui nós tivemos uma profunda e significativa modificação, uma substancial alteração em relação ao código anterior. Em qual sentido? No código anterior, quando o juiz dizia assim, sou incompetente, sai daqui e vai para outro lugar. Tudo o que esse juiz tivesse feito, as decisões, todas as decisões que esse juiz tinha proferido, elas caíam por terra. Não conservava a eficácia. Então, se ele tivesse, pensa um juiz um juiz que deferiu alimentos. O alimento que ele tinha deferido para o menor caía por terra. O alimentante, né, o devedor de alimento, podia parar de pagar. Porque o sistema previa que caía por terra. Não conservava a eficácia. Quando chegava no juízo competente, ele tinha que correr para dizer, aquela decisão lá, levanta. Ela caiu, levanta. Agora é ao contrário. Isso que mudou. Eu sou juiz, me declarei incompetente. E veio até aqui, agora eu percebi que eu sou incompetente. Ou porque eu percebi de ofício, incompetência absoluta, ou porque a parte alegou e eu reconheci, incompetência relativa. O que importa é que eu sou incompetente. E o processo não começou agora. O processo começou já tem um tempo, já proferi decisões. Eu me declaro incompetente, sai daqui, vai para lá, vai para o lugar correto. Distribuidor, manda para o lugar correto aí. Não tem que estar numa vara civil, tem que estar numa vara de família. Só percebi agora, ok? E eu proferi decisões. As minhas decisões, e eu sou um juízo incompetente, as minhas decisões são válidas e eficazes. Elas conservam a eficácia. Elas continuam produzindo efeitos. A não ser que, chegando no juízo competente, ele vai e derruba. Quer dizer, ela continua produzindo efeitos enquanto o juízo novo, o juízo competente, não disser ao contrário. Então o distribuidor mandou para uma vara de família. O juízo novo pegou, olhou o processo e falou assim, agora corrigiu, beleza, eu vi que tem decisões aqui e as decisões são perfeitas, quero manter. Ele nem precisa falar assim, mantenham as decisões. O silêncio dele já significa que vai manter. Ele tem que falar alguma coisa, se ele pensar assim, que absurdo que o juiz lá disse, deve ser porque ele não está especializado nessa matéria, falou besteira, eu tenho que derrubar isso aqui, está errado. Aí ele tem que proferir o juiz competente, o novo juízo competente, tem que proferir uma decisão derrubando. Revogo a decisão proferida anteriormente pelo juízo incompetente, eis que blá blá blá, e vai explicar por quê. Ok? Isso é uma mudança significativa, muito importante. E para fechar, aí é uma frasezinha, o FPPC número 238, o enunciado número 238 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, prevê que essa regra de aproveitamento dos efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente se aplica-se tanto à incompetência absoluta quanto à relativa, que a lei não deixa claro, né? E aí esse enunciado é importante, eu não posso deixar de lhes dizer. Enunciado 238 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que responde pela sigla FPPC, vai prever que a conservação da eficácia da decisão proferida pelo juízo incompetente aplica-se tanto à incompetência absoluta quanto à incompetência relativa. Ok? Então é isso, senhores.